Um dos principais temas desta segunda volta têm sido os apoios a António José Seguro, que têm surgido dos mais variados partidos, das mais variadas forças políticas e das mais variadas personalidades. Uma dessas pessoas que hoje em dia diz que é absolutamente crucial defendermos a Constituição do Chega e das suas alterações, é uma figura que, enfim, já desempenhou todo o tipo de cargos na política portuguesa recente, portanto, Aníbal Cavaco Silva, que foi Presidente da República, Primeiro-Ministro, já foi Ministro, etc. Portanto, uma figura que já teve vários cargos na política portuguesa e que teve posições e posições sobre a alteração constitucional. Eu trago-vos um vídeo sobre a alteração constitucional que Cavaco Silva propõe em 1987, que bem sei que é um vídeo antigo, mas que apesar de tudo dá para espelhar aquilo que era admissível e que hoje em dia não é, e portanto vamos olhar para as declarações de Aníbal Cavaco Silva sobre a possibilidade de uma revisão constitucional e vejam se o que ele diz vos é familiar. Vamos ouvir. Temos que destruir os obstáculos constitucionais. Se nós não fizermos isso, teremos grande dificuldade. Porquê é que eu defendo hoje a privatização? Porquê é que eu considero muito importante realizar a revisão da Constituição, a flexibilização de algumas leis em Portugal, a abertura dos meios de comunicação social à iniciativa privada, a reforma educativa, que é fundamental, preparar uma nova geração para as complexidades do mundo moderno. Menos dependente do apoio do orçamento, com mais criatividade, com maior autonomia, com maior sentido de risco. Acha, Ministro? Com certeza. A história não parou em 1975. Imagino que eu agora queria que a Constituição passasse a consagrar uma medida que o meu governo tomou. Era absurdo. Porquê que aquilo que foi decidido em 1975 nunca pode mais ser mudado? Então os portugueses, até o fim deste século, no próximo século, vão estar atados àquilo que os conselheiros da Revolução fizeram em 11 de março. Cá está o tipo de coisas que não se negocia, tal como a caminho do socialismo. Antes de continuarmos e de ouvirmos o resto, porque isto ainda vai ficar melhor, diz Aníbal Cavaco Silva: destruir os obstáculos constitucionais, porque senão será difícil implementar a visão que ele tem para o país. Destruir os obstáculos constitucionais. Portanto, uma linguagem forte, não é? Portanto, não é uma brincadeira qualquer. Ele diz destruir os obstáculos constitucionais à visão que ele quer implementar. É interessante, não é? Porque Aníbal Cavaco Silva, que outrora foi chamado de fascista pela esquerda e pela extrema-esquerda portuguesa, hoje é apoiante de António José Seguro, ou pelo menos vota em António José Seguro, sendo ou não apoiante. É uma lógica mais ou menos contra André Ventura, que é a maior parte dos seus apoiantes. Mas ele diz outra coisa muito interessante, que não pode ser esquecida. Então, mas nós agora estamos dependentes em 1987, portanto, desde 75, neste vídeo, desde 75, tinham passado 12 anos. E, portanto, diz ele, 12 anos depois de 75, então, mas agora estamos dependentes daquilo que o Conselho da Revolução decidiu em 1975. O povo português não tem direito, não pode alterar a Constituição. É verdade. E, portanto, eu pergunto, porquê é que nós agora estamos dependentes do que foi decidido outrora? Porquê é que nós agora não podemos destruir os obstáculos constitucionais para uma nova visão de mundo? É interessante, não é? As coisas mudam. O engraçado da internet, e talvez seja por isso que haja muitas pessoas nas elites partidárias incomodadas com a internet, é que vai guardando estas pérolazinhas e depois nós podemos consultar. E podemos fazer um contraste entre aquilo que é dito e o que foi dito antes. E os jornalistas já não têm feito estes contrastes. E há muitas posições, aliás, Aníbal Cavaco Silva, que foi algo relembrado pelo Miguel Morgado no seu espaço de comentário político, acho eu, em que ele dizia basicamente que Aníbal Cavaco Silva, que hoje reconhece a seriedade, a serenidade e que diz que se deve apoiar António José Seguro, é a mesma pessoa que no seu livro de memórias, que acho que tinha 2 volumes, que pelos vistos foram lidos por Miguel Morgado, foi a mesma pessoa que insultou António José Seguro nesses 2 volumes, dizendo que ele era um líder fraco, que não tinha capacidade de decidir, alguma coisa do género. E, portanto, eu reservo-me no direito de, enquanto cidadão português, de perguntar a Aníbal Cavaco Silva porque é que eu devo votar, segundo o próprio, em alguém que o próprio lidou e considerou que era um líder fraco e incapaz de tomada de decisão.
Eu reservo-me nesse direito. Só que ninguém fez isto que eu estou aqui a fazer nas televisões portuguesas. E não é porque eu tenha particular mérito ou superioridade intelectual a seja quem for. É única e exclusivamente porque as televisões portuguesas não fazem este tipo de abordagens. E eu acho que deviam fazer. Vamos ouvir o resto. Mas o senhor vai chamar o processo assim ou não? Desculpe, voltar à minha pergunta. Eu não quero que esteja na Constituição que nós caminhamos para a social-democracia. E porquê que há de estar caminhões para o socialismo? Eu não quero que se diga que vamos ter lá o princípio da igualdade de oportunidades. E porquê que vamos dizer que vai haver igualdade de rendimento entre todos? Pronto. A revisão constitucional é uma tarefa nacional que interessa a todos os portugueses e não apenas aos políticos. Porque vai depender da revisão constitucional nós conseguirmos ter êxito na tarefa do desenvolvimento, da modernidade e sermos capazes de ganhar o desafio da integração europeia. Nós temos uma Constituição que não é uma Constituição de um país que está na Europa comunitária. Como sabe, a nossa Constituição tem um conjunto de normas que são ideologicamente enviesadas. Diz lá, Portugal vai no caminho para o socialismo. Então nós vamos no caminho para o socialismo. Os outros já abandonaram esse caminho. Construir uma sociedade sem classes. Apropriação coletiva dos meios de produção. Que a televisão não pode ser privada. Socialização da medicina. Unidades coletivas de produção. Expropriações sem compensação. O que eu quero para Portugal, o que o PSD quer para Portugal, é a constituição de um país que se quer modernizar, desenvolver, ter uma economia de mercado que está na Europa comunitária, com aquele conjunto de regras e de princípios. Bom, meus caros, e foi isto. Bem sei que em 1987 as discussões da atualidade eram outras, a própria clareza política era outra, porque hoje as figuras do centro político português são incapazes de se manifestar sobre a maior parte dos temas, à exceção de raríssimas exceções. A maior parte dos temas são abordados de forma rasa e, falando então dos candidatos presidenciais, António José Seguro deu respostas tão rasas no único debate que fez com André Ventura para a segunda volta, como tem que se resolver. E, portanto, esta postura de António José Seguro de não dizer nada sobre nada é absolutamente ridícula. Mas é a postura habitual. Sobre a questão da revisão constitucional, tem graça que Cavaco Silva tenha mencionado tantas coisas que o próprio André Ventura menciona no dia de hoje. Esta lógica do se caminhar para o socialismo, que há pessoas que dizem que é meramente simbólico e que não tem interesse. O que é simbólico tem muito interesse, e quem percebe minimamente de política sabe perfeitamente disso, que o simbólico não é algo desprezível e que deva ser ignorado. É absolutamente necessário termos vitórias simbólicas, políticas e literais também, mas precisamos de vitórias simbólicas porque também são absolutamente essenciais. E dizia Aníbal Cavaco Silva que a Constituição tinha um enviesamento ideológico. Eu não sei se a ideia de retirarmos o caminho para o socialismo da Constituição, dizermos que a Constituição é prejudicial para o país no momento e dizer que a Constituição tem um enviesamento ideológico, eu não sei se estas três coisinhas vos lembram alguém dos dias de hoje, mas fica para reflexão, porque eventualmente, enfim, pode não vos lembrar alguém, mas a mim lembra-me um partido em específico que neste momento está a ser crucificado em praça pública e utiliza-se a vontade de alteração constitucional do Chega como algo absolutamente inaceitável por parte do partido. Lembro-me de António José Seguro na primeira volta fazer aqui uma visita à Amadora, em que ele diz basicamente a um senhor idoso: bom, só o senhor é que pode parar o André Ventura. Diz o António José Seguro: pois já viu, ele quer alterar a Constituição, colocando medo no idoso que estava à sua frente com a possibilidade de alteração constitucional, sendo desonesto intelectualmente e não lhe explicando que alterar a Constituição é algo relativamente comum no regime democrático português e até deveria acontecer com mais frequência. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBOE na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.